Livro de 2 Reis, capítulo 6, leremos do verso 1 até o verso 7. Diz assim a palavra do Senhor. E disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito. Vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá, cada um de nós, uma viga e façamo-nos ali um lugar para habitar. E disse ele: Ide. E disse um: Serve-te de ires com os teus servos. E disse: Eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água. E clamou e disse: Ai, meu senhor, era emprestado. E disse o homem de Deus: Onde caiu? E mostrando-lhe ele o lugar, cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. E disse: Levanta-o. Então ele estendeu a mão e o tomou. Amém? Vamos orar. Amado Deus e bondoso Pai, pedimos nesse momento a Tua orientação para que a Tua palavra possa falar primeiro ao meu coração e desafiar a cada um daqueles que têm ouvido e assistido pelas redes sociais, que ela não volte vazia, mas faça obra em cada coração, Deus, que nós possamos nos apresentar para fazer a obra que Tu tem para nós nessa igreja e aonde quer que Tu nos leve, Deus, para que possamos honrar e glorificar o Teu santo nome. Fazermos com a força que vem de Ti e não na nossa força. Perdoa os nossos pecados, é em nome de Cristo que eu oro agradecido. Amém. Então essa passagem de 2 Reis, capítulo 6, de versículo 1 a 7, ela é conhecida pelo fato do milagre de Eliseu fazer flutuar o machado que um dos filhos dos profetas pediu emprestado para cortar madeira, e esse machado acabou caindo no rio, e houve a necessidade da intervenção do poder de Deus para a recuperação desse machado. Nós vamos ver que é um relato simples na palavra de Deus, mas com um profundo ensinamento para as nossas vidas. Uma vida que melhor se apresenta para servir ao Senhor deve ser o meu desejo, o desejo de cada um dos irmãos. E é isso que a palavra de Deus vai nos mostrar. Nada de complicado para nós, nada que não possa ser feito, mas sempre um desafio a todo que tenha Jesus Cristo como Salvador, para que o trabalho, para que o serviço cristão seja feito. O nosso labor cristão é o título da mensagem. Nosso labor cristão. O profeta Eliseu foi sucessor de Elias. 1 Reis 19, 16, 19 a 21 também narra, e 2 Reis 5, 8 fala sobre isso. Ele sucedeu a Elias. Seu ministério durou cerca de 60 anos, e ele ministrou nos reinos dos reis Jeorão, Jeú, Jeocás e Joás, reis que reinavam sobre Judá. Então, nós vamos ver a aplicação para as nossas vidas dessa passagem. Nós não podemos viver uma vida sem métodos para que nós possamos servir a Deus. Nós precisamos ter métodos. Então nós vamos ver nessa passagem planos para que nós possamos melhor servir ao Senhor. Então o primeiro plano que nós visualizamos nessa passagem que aconteceu foi a expressão construamos, versículo 2, ele disse: Vamos, pois, até o Jordão, tornemos de lá cada um de nós uma viga e façamos ali um lugar para habitar. Ou seja, construímos, vamos construir, construamos, façamos ali um lugar. Então esses jovens profetas, assim como nós, irmãos, nos dias atuais, nós precisamos ter planos. Nós temos planos para a nossa vida, nós temos plano, talvez os jovens, de estudar, de se formar, de fazer uma faculdade, uma universidade para poder ter uma vida mais tranquila. Temos planos de ter um emprego melhor. Quando nós estamos no emprego, e isso acontecia comigo, a gente está trabalhando ali, mas está de olho se tem alguma coisa que possa te dar uma condição melhor. Nós temos planos sempre para isso. Nós temos planos talvez para casar, quem é solteiro, né? Quem é casado, talvez planos de ter um filho. Temos planos em todas as áreas da nossa vida. Temos até planos de saúde. Muitos têm planos de saúde. Por quê? Porque tu precisa ter uma prevenção também.
Claro que nós sabemos que Deus provê todas as coisas para nós, mas nós não podemos ter uma vida sem métodos, nós devemos ter planos. E isso envolve um método de vida. Não podemos perder de vista, principalmente, irmãos, de termos planos para a obra do Senhor. Então nós planejamos muitas coisas para mim, na minha área física, na minha área material, mas muitas vezes eu esqueço a área espiritual. Versículo 2, construamos um lugar em que nós habitemos, fala ali o versículo 2. Então nós notamos aqui que os servos do Senhor, desde aqueles tempos passados, eles tinham a preocupação em se aperfeiçoar, em se preparar melhor para servir ao Senhor. Por que eles queriam construir esse local? Por quê? Porque a escola onde esses profetas estudavam, se preparavam, se funcionava na casa de Elias, e era um local muito pequeno. Então, quando eles perceberam que aquele local para eles se aperfeiçoar, para servir o Senhor era pequeno, eles fizeram um plano de fazer algo maior, ter um local maior. Nós temos uma igreja ampla, mas pode ser que daqui a uns anos nós precisamos pensar e ampliar a igreja, ou até, como muitas igrejas fazem, porque crescem, mudar de local, porque precisa ter condições de as pessoas que chegam para cultuar a Deus estarem reunidas no mesmo local. Então aquele local pequeno, modesto, que servia até aquele momento, ele precisava ser ampliado ou até mudado. Então sugeriram construir em um outro local, um local para que eles pudessem habitar e pudessem se preparar. E eles escolheram um local próximo ao Rio Jordão. Então aqui, irmãos, nós já temos um seminário. Aqui nesse tempo já existia um seminário, já existia uma universidade cristã, as pessoas se preparando para servir ao Senhor. Já durante o ministério de Elias, que sucedeu a Eliseu, havia uma grande apostasia, e isto foi um mal sobre o povo de Israel, e chegou também aqui nos tempos em que já profetizava Eliseu, no seu ministério. As pessoas haviam abandonado a fé devido aos deuses estranhos, aos deuses que estavam seguindo o povo de Israel, e não buscavam a Deus como deveria se buscar. Então, o que acontece? Houve um avivamento. Abra ali para 1 Reis 18, 21. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. Porém o povo não lhe respondeu nada. Então Elias havia profetizado de que não haveria chuva durante 3 anos e 6 meses diante de Acabe. E aconteceu de que a chuva não vindo, ocorreu uma seca muito, muito grave. Então, no final do período da seca, nós encontramos aqui Eliseu desafiando o povo: até quando vocês vão ficar entre dois deuses, entre Baal e Deus? Se Deus é Deus, servia a Deus. Se Baal é Deus, não abandone a Deus e sirva a Baal. Por quê? Porque o povo ora estava do lado de Deus, o povo ora estava servindo a Baal. Então ele desafia, ele faz um reavivamento aqui, desafia o povo a um reavivamento. E no final do período da seca, ele se apresenta para confrontar o Deus poderoso com o Deus Baal, Deus com letra minúscula. E os profetas de Baal começam a invocar o seu Deus, e o seu Deus não responde. Mas Eliseu coloca o holocausto sobre o altar e invoca a Deus para que Deus respondesse. E nós vemos em 1 Reis 18, 39, e vendo todo o povo, caiu sobre os seus rostos e disse: só o Senhor é Deus. Então, depois desse desafio, Deus fez descer fogo do céu e consumiu aquele holocausto que Eliseu apresentou, e o povo viu que realmente Deus era o Senhor. Então ali iniciou esse reavivamento, e com esse reavivamento as pessoas começaram a cultuar a Deus conforme a palavra de Deus mostrava, conforme a lei determinava. E aí muitas pessoas começaram a querer se preparar
para melhor servir a Deus. Por isso que o local onde os profetas eram ensinados ficou pequeno. Por quê? Porque houve um avivamento. As pessoas desafiadas pela palavra de Deus, vendo que realmente Deus é Deus, passaram a servir. E assim é conosco em nossos dias, irmãos. Nós precisamos sempre de um reavivamento. Nós não podemos cair no nosso marasmo, na nossa zona de conforto. Precisamos sempre estar prontos para servir a Deus, porque só Ele é Deus, só Ele nos sustenta, só Ele supre as nossas necessidades. Não é um emprego, não é a minha força que dá essa condição, é Deus que me abençoa, dando saúde e me dando a condição de ter esse emprego. Então houve esse reavivamento, e muitos do povo, além de se converterem, se consagraram para se preparar e melhor servir a Deus. Por isso que houve a necessidade de aumentar o espaço para que o povo pudesse melhor cultuar a Deus, se preparando. Então, a sugestão é, vamos construir. E aqui nós vemos, irmãos, um líder desafiando a liderança a tomar uma posição. Então, não partiu de Eliseu a sugestão de construir, partiu do povo, porque houve esse avivamento. E o povo, dentro dessa consciência de avivamento que aconteceu, ele se colocou à disposição, ele fez a sua parte em procurar se aperfeiçoar para melhor cultuar a Deus, para melhor entender como nós devemos servir ao Senhor. Então o líder, ele não pode fazer tudo sozinho, ele tem a responsabilidade, assim como fez Eliseu, de desafiar o povo a se apresentar. Por quê? Porque a obra não é só do líder, a obra é de todo aquele que teme a Deus. Nos nossos dias, todo aquele que aceitou Jesus Cristo como Salvador, ele precisa fazer a sua parte na obra. Em nosso labor cristão, nós precisamos nos aperfeiçoar, porque se nós não nos aperfeiçoamos, irmãos, como nós vamos servir? Nós precisamos pessoas em todas as áreas de liderança da igreja também, para que possam se apresentar e servir, mas para isso precisa se capacitar, para isso precisa ter um desenvolvimento como um discípulo do Senhor. E esses profetas, eles eram discípulos, assim como Eliseu era discípulo de Elias, eles eram discípulos de Eliseu, precisava se desenvolver. Então esse plano foi feito. Construir é a suma de um plano, é a essência de um plano. A vida cristã é um eterno construir, ela não pode ficar estagnada. Nós não podemos achar, assim como aquele espaço ali para eles, né? Se eles achassem que estava acomodado o suficiente, eles ficariam acomodados, e aí as pessoas iam ficar umas sobre as outras ali. Era insuficiente. Assim é com a vida cristã, irmãos. Nós precisamos dia a dia construir o nosso caráter, derrubar, abater, para depois construir. Por isso que ele disse, vamos aqui pegar e façamos ali um lugar para habitar. E disse, serve-te de ir conosco. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. Precisaram abater para construir. Precisavam do quê? Do material, da matéria-prima. Nós não podemos construir se nós não tivermos a palavra de Deus na nossa vida. Nós não vamos construir um caráter de santidade se nós abdicarmos de termos a palavra de Deus dia a dia na nossa vida. Jeremias 1:10. Olha, ponho-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e para derribares, e para destruíres e para arruinares, e também para edificares e para plantares. O trabalho do pai com o filho, o trabalho do pastor, dos diáconos, o trabalho talvez teu na chefia, lá onde tu trabalha, na tua empresa, é o mesmo trabalho que teve Jeremias. Arrancar, derribar, destruir, arruinar para construir. O que ele está dizendo aqui? Tirar tudo aquilo que de mal nós temos no nosso coração e enchermos com aquilo que realmente vai ser proveitoso para nós servirmos ao Senhor. Eu não posso educar o meu filho com os preceitos do mundo. Eu preciso tirar os preceitos do mundo do coração dele,
através do ensinamento da palavra de Deus, para que ele possa construir um caráter verdadeiro que agrade a Deus. Por isso que eu preciso derrubar, tirar, arrancar, arruinar, porque isso não presta, precisa sair. E isso, irmãos, não é responsabilidade só do líder, só do pastor, é responsabilidade de cada crente com a sua vida também. Nós, na nossa vida, sabemos aquilo que não agrada a Deus, nós precisamos tirar, derrubar, arrancar, para nos moldarmos conforme a palavra do Senhor, sermos servos que realmente demonstremos com a nossa vida que nós temos um Salvador. Por quê? Porque Ele é Senhor da minha vida, Ele é manifesto através do meu caminhar. Então não vale só para seminarista, como os profetas aqui eram, vale para todo crente, não é só para aquele que está na frente, na liderança, vale para todo o crente, plantar, edificar. Para isso Deus nos chama, irmãos, nos chamou para a salvação e dia a dia Ele quer que nós possamos construir um caráter, plantar primeiro, edificar com verdades eternas, não com as coisas passageiras desse mundo. Por isso que os meus planos precisam ter a palavra de Deus. Aí eu vou construir esse caráter. Não é agradável arrancar, não é agradável destruir. Eu passei por isso quando eu trabalhei na empresa, que eu era líder, eu precisei tirar pessoas, demitir pessoas. Por quê? Porque depois de tanto falar, cansar, elas estavam prejudicando o meio para atingir os objetivos. Fui forçado pela circunstância a tomar uma posição de arrancar, destruir. Para quê? Para poder construir uma equipe que pudesse buscar o mesmo objetivo. E isso vale, irmãos, para todas as áreas da vida. Não é agradável, mas nós precisamos edificar vidas com base na palavra de Deus, semear para colher frutos do Espírito, porque se nós não semearmos a palavra de Deus, nós não vamos colher os frutos do Espírito, como Gálatas 5, 21 e 22 fala. Nós não vamos poder ver, porque não vai ter de onde crescer o fruto do Espírito. Arranca, semeia para que possa dar. A editora Batista Regular, lá de São Paulo, ela tem o alvo de edificar vidas com os livros que ela produz. Eu conheço a editora, eu morei lá em 1992 em São Paulo por 6 meses e eu tive a oportunidade de visitar, na época era a Imprensa Batista Regular, hoje é a Editora Batista Regular, porque ela cresceu, né? Eu tive a oportunidade de visitar e comprei muitos livros para minha edificação. Livros, irmãos, de 92 para cá, que ainda hoje eu uso até para me ajudar no auxílio do preparo de uma mensagem, porque servem para a edificação, servem para o apoio. Não que eles são a base para a minha vida, não. A base para a minha vida é a palavra de Deus. Mas eles me auxiliam. Por quê? Porque as pessoas que escreveram, as pessoas que editaram aqueles livros, são pessoas usadas por Deus para esse motivo, para que Deus possa ser glorificado. Então é proveitoso espiritualmente. Eu preciso aplicar coisas proveitosas, ao invés de estar me ocupando com a televisão, ou com um jogo, ou com, sei lá, com Facebook, com alguma atividade que muitas vezes toma o nosso tempo. Ocupe-se com coisas que possam edificar a palavra de Deus, ou um livro que possa te dar esse apoio. É fundamental para o nosso crescimento espiritual, para a nossa construção desse caráter, edificação, para destruir tudo aquilo que não agrada ao Senhor e dar o plantio de coisas que agradam ao Senhor. Então os pais de família têm a responsabilidade, o líder na sua casa tem a responsabilidade, né? Às vezes tu vai no supermercado, a estultícia dessas crianças é tão grande que o pai diz uma coisa e a criança diz para o pai, cala a boca. Ao invés do pai dar como tem que ser feito, a criança determina a norma como tem que ser feito. Aí faz um escândalo e o pai cede e dá aquilo que a criança está pedindo. Arranca o que não presta e faz algo que edifique. É o que a palavra de Deus nos mostra. Efésios 2, 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no
espírito. Então a palavra de Deus deve predominar. É ela que nos traz a edificação do salvo em Cristo, constrói, nos dá o crescimento, não nos deixa estagnado. Então a igreja de Jesus Cristo, irmão, é onde Deus nos coloca. Essas vigas aqui que eles foram derrubar para edificar somos nós. Nós somos as vigas que precisamos ser colocadas na igreja de Jesus Cristo, não no templo, mas na igreja, no corpo de Jesus Cristo, para que nós possamos crescer e edificar o corpo de Cristo, aguardando o retorno de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que quando Ele chegar, Ele nos encontre servindo a Ele de forma digna, glorificando o seu santo nome e exortando as pessoas para que possam chegar ao arrependimento. Então a igreja de Jesus Cristo precisa de pessoas que se envolvam na obra, precisam pessoas preparadas para edificar, para construir, cada um com a sua característica, cada um com o seu tipo de ser, mas orientado pelo mesmo Espírito, crescendo espiritualmente. Então, nesse plano, irmãos, no princípio da edificação, nós precisamos, então, nos apresentarmos para construir. Outro princípio que nós encontramos, versículo 13 e 4, testemunho, versículo 13 e 4. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E ele disse: eu irei. E foi com eles, e chegando eles ao Jordão, cortaram a madeira. Foi com eles, mostrando aqui o quê? Ele foi convidado para ir. Ele poderia dizer: não, eu sou líder, eu sou o profeta maior, eu não vou com vocês. Vão vocês fazer o serviço de cortar e depois, quando chegar aqui, eu oriento. Não. União da liderança com aqueles que estão sendo liderados. Isso é importante, irmãos. Seja jovens, seja adultos, todos nós unidos precisamos construir. Em casa, um lar cristão. E esse lar cristão é a base da igreja de Cristo. Então, a minha santidade, se eu não tenho ela em casa, na união com a minha família, como eu vou me unir com irmãos da mesma fé, se eu não tenho a mesma santidade? Então, a união, ela faz a força, mas a união é um testemunho único. O nome já diz união, único, testemunho único, para glória de Deus. Satisfeitos com a comunhão, deve ser o nosso desejo, irmãos. Então, é importante quando nós podemos estar nos cultos, porque quando eu estou presente, eu estou unido com aqueles que têm a mesma profissão de fé que eu tenho, adorando o mesmo Deus, no mesmo local, no mesmo ambiente, nos exortando. Eu não estou deixando a obra só para Ele fazer, eu estou participando. E quando nós participamos, nós estamos dividindo as forças. Existe um provérbio em inglês que diz: birds of feather flock together, que significa: pássaros da mesma plumagem voam juntos. O que quer dizer isso? Se nós temos os mesmos interesses, nós vamos ter uma comunhão única, uma comunhão agradável. Nós vamos costumar estar juntos no dia do Senhor e em algumas outras atividades fora da igreja, porque pássaros da mesma pena se ajuntam. Tu não vai ver muitas vezes uma ave de rapina com um bem-te-vi. Por quê? Porque não tem como dar certo, não há como ter comunhão, porque a ave de rapina vai querer comer o menor. Então, isso é a comunhão. Vem conosco, ele diz. Certa vez, quando, numa reunião da empresa que eu participava, eu usei essa expressão: pássaros da mesma plumagem voam juntos. Eu usei diante de um assunto que foi apresentado, querendo mostrar a necessidade, aquela que eu já apliquei ali, que nós, como colaboradores, nós precisamos estar juntos em todas as atividades, com o mesmo pensamento, nesse sentido que eu apresentei, conforme o ensinamento da palavra de Deus. Ou seja, nós focados no mesmo objetivo, cada um olhando para o alvo e todos puxando com força para aquele alvo, e não eu olhando para os meus interesses particulares, e porque talvez eu não apresentei aquela ideia, eu não vou apoiar. Foi nesse sentido que eu apresentei.
E aí eu fui contestado. E a pessoa disse, que me contestou, a diversidade de penas é que constrói uma força. Eu não creio nisso, irmãos. Eu não creio que a diversidade vá fazer a união. A diversidade mesmo, já diz, é diverso. Ele, em algum momento ele vai sair para um lado em que não vai ter convergência, que não vai ter a mesma comunhão. Pena diferente vai se desviar. Por quê? Porque ela voltará às suas origens. Abandonará muitas vezes a empresa, foi o que eu mostrei lá. Por quê? Porque eu recebi uma proposta melhor e vou trocar a camiseta para servir em outro local. Isso é convergir para o mesmo objetivo? Ou só quando me serve eu estou contigo e quando eu vejo que a coisa não está boa para mim eu vou buscar outro lugar? Nesse sentido. Então o mundo prega a diversidade, irmãos. O mundo prega várias doutrinas que é bom ter diversidade. E olha o que está. E quantas ideias que esse mundo tenta colocar que ao invés de afastar de uma comunhão perfeita, dissocia a pessoa, afasta a pessoa. Mas nós é que escolhemos. Provérbios 26:11 diz, como o cão torna ao vômito, assim é o tolo que reitera a sua estutícia. Segundo Pedro 2:22, deste modo sobreveio o que por um verdadeiro provérbio se diz, o cão voltou ao seu vômito, a porca lavada ao seu esponjadouro. Se construirmos amizades mais agradáveis no mundo, nós vamos voltar ao mundo, irmãos. Nós vamos voltar ao mundo e não vamos viver com crentes. Por quê? Pássaros da mesma pena se ajuntam. E se eu tiver com os hábitos do mundo, o irmão vai me chamar para fazer a obra e eu vou dar de ombro no irmão, vou virar as costas. Por quê? Porque eu estou com outras ideias na minha cabeça ao invés da comunhão com as pessoas da mesma fé. Por isso que não há como com diversidade a obra de Deus ser feita. O comportamento precisa ser o comportamento de visão em Jesus Cristo. Nesse sentido que eu prego, irmãos, que não pode haver diversidade. Nós somos diferentes, mas a diversidade não pode fazer com que a obra de Deus progrida. Precisamos ter comunhão, porque senão há algo errado na minha vida. O que diz 2 Coríntios 13:5, examinai a vós mesmos se permanecerdes na fé. Provai a vós mesmos, ou não sabeis quanto a vós que Jesus Cristo está em vós, se já não é que estáis reprovados. Ou seja, será que tu és salvo mesmo, está dizendo Paulo aqui? Com o teu comportamento, quando ao invés de ter comunhão, tu está longe da comunhão? Examina a tua vida, verifica o que precisa ser mudado, para que tu possa ter prazer na comunhão, para que pássaros de mesma plumagem possam estar junto. Examina a tua vida. Então, crente tem prazer com crentes. Crente não tem prazer com as pessoas desse mundo. Por quê? Porque tu não vai passar a eternidade, se tu é salvo, com as pessoas desse mundo. Vai ter que passar com um crente que está sentado ao teu lado, se tu verdadeiramente é crente. Senão, vai passar a eternidade no inferno com o diabo e essa pessoa, porque tu não é salvo. Pássaros na mesma plumagem precisam se ajuntar, ter comunhão. Versículo 3, e disse, serve-te de ires com os teus servos. E disse, eu irei. Rapidamente, Eliseu aceitou o convite para a companhia, desejou a companhia daqueles que ele estava discipulando. Foi com seus irmãos na mesma fé. Diga-me com quem andas e te direi com quem tu és. É o ditado popular. Ele preferiu estar com as pessoas da mesma fé. Abra ali para o capítulo 4 de 2 Reis, uns versículos anteriores, uma página anterior, versículo 8 e 9. 2 Reis 4, 8 e 9. Sucedeu também um dia que, indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher importante, a qual o reteve para comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava por ali, entrava para comer pão ali. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este, Eliseu,
que sempre passa por nós, é um santo homem de Deus. Quem era Eliseu? Um santo homem de Deus. E por que aqueles profetas convidaram ele? Por causa do testemunho desse santo homem de Deus. Vem conosco. E ele disse, eu irei. Então, esse é o comportamento, irmãos. Era um homem santo de Deus, que tinha testemunho irrepreensível. A santidade, irmãos, deve atrair santidade. Por isso que nós não podemos nos misturar com as coisas imundas desse presente século. Santidade atrai santidade. Se eu sou salvo, eu preciso me aproximar de pessoas salvas para ter a comunhão perfeita. Devo demonstrar com a minha vida que eu sou uma boa companhia para o meu irmão. Por quê? Porque eu ando como Eliseu. Ele olha para mim e vê, esse camarada é santo, porque ele demonstra. Tem pecados? Tem, mas ele é um homem santo, porque busca fazer aquilo que agrada ao Senhor. Desejaram a companhia. Salmo 101, 6. Os meus olhos procurarão os fiéis da terra, para que estejam comigo. O que anda num caminho reto, esse me servirá. Aqui Davi buscando a companhia de pessoas santas para apoiá-lo nas suas decisões. Pessoas com o mesmo testemunho que Davi tinha. E quem era Davi? Um homem segundo o coração de Deus. Atos 13, 22. Então, é reto o teu caminho? Vem comigo. Participa da comunhão. Fiéis devem buscar a comunhão com pessoas fiéis. Não busque comunhão com o mundo. Pássaros de mesma pena. É a minha comunhão. Então, muitas vezes, irmãos, nós andamos com essas pessoas não saudáveis ao nosso relacionamento, à nossa companhia. E aí as pessoas olham para nós e nos confundem com essas pessoas. Por quê? Porque nós temos o mesmo comportamento. Não temos a santidade que Deus exige para fazer a sua obra. Nos assemelhamos com os costumes desse mundo. Meus olhos procurarão os fiéis da terra, disse Davi, os santos de Deus. Devemos ter esse cuidado, como pais, como líderes, como membros da igreja onde nós congregamos. Mostrar a nossa santidade, irmãos, para que as pessoas possam, um dia que nós fazermos um convite, aceitar o convite de vir aqui na nossa igreja ou nos acompanhar pela internet, porque vem na nossa vida a santidade do Senhor. Eu preciso ver o que esse homem, o que essa mulher tem de diferente, e ele está me dando a oportunidade, me convidando, me entregando um folheto. Eu preciso ler para ver qual a diferença que essa pessoa tem na vida dela, para que eu possa me interessar. Êxodo 33, 9 a 11. E aconteceu, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava, inclinava-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor com Moisés, face a face, como qualquer fala com seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço, Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Moisés era um homem tão santo diante de Deus, que Deus falava com ele face a face. Ele era um homem querido por Deus. Por quê? Porque ele tinha afinidade, ele tinha intimidade com Deus. Ele refletia a santidade de Deus. Êxodo 34, 29 a 30, que quando ele descia para falar com o povo, ele precisava colocar um véu na sua face, porque a glória de Deus refletia a imagem de Deus na face de Moisés. Tanta era a santidade de Deus e a santidade de Moisés. Ele refletia. E assim é conosco, irmãos. Nós precisamos refletir a glória de Deus na nossa vida e estar em comunhão com as pessoas que refletem a mesma glória. Nosso testemunho será mostrado pela forma de vida como nós vivemos. Temos comunhão com aqueles que têm a mesma comunhão que nós. Filipenses 2,15, para que estejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, esse é o desafio ao crente. É o desafio de Moisés, que tinha na vida de Moisés, na vida de Eliseu. Um viver de maneira irrepreensível no poder do Espírito de Deus, manifestando que nós somos salvos
e que nós permanecemos em Cristo, porque Ele é o meu Senhor. Além de meu Salvador, é o meu Senhor. E eu quero demonstrar os frutos na minha vida. Então, nesse plano, o primeiro princípio, edificação, a construção. O segundo, o testemunho. E o terceiro, companhias santas, versículo 3, voltando lá para 2 Reis 6, versículo 3. E disse um: serve-te de ires com os teus servos. E disse ele: eu irei. Serve-te de ir conosco. Os dois discípulos, quando no caminho para Emaús, logo depois que Jesus Cristo ressuscitou, e os dois discípulos acompanhavam Jesus Cristo, mas não sabiam que era Jesus Cristo, o Senhor começou a explicar, através das Escrituras, que importava que ele morresse e fosse sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitasse. E aqueles dois discípulos já estavam desanimados, porque já era o terceiro dia e Cristo não tinha aparecido. E Cristo explicava, conforme as Escrituras, tudo aquilo que havia sido profetizado em relação a ele. Em determinado momento, Cristo se despediu deles e eles pediram para que Cristo ficasse com eles. Por quê? Porque eles viram na fala de Cristo as virtudes de um homem santo. Eles não reconheceram a Cristo visualmente, mas pela palavra do Senhor, eles reconheceram a santidade de Cristo, reconheceram que era o Senhor. Mais tarde, lá em Lucas narra que eles reconheceram que era o Senhor que falava com eles. O Senhor mostrou através da palavra as virtudes que nós, irmãos, também devemos demonstrar com a nossa vida. Que temos Cristo como Salvador e a nossa vida reflete através das nossas palavras, a ponto das pessoas pedirem para que fiquemos com eles falando mais de Cristo. Esses dois pediram para que Cristo fosse com eles e ceasse com eles, mas Cristo se apartou deles. É esse o ensinamento. As pessoas precisam ter o desejo de alimentar-se da palavra de Deus através da nossa vida, através da nossa santidade, porque elas veem em nós algo diferente que elas precisam para as suas vidas. Planos de construir, planos de testemunhar, planos que nós precisamos tendo de vidas dignas, de santidade diante do Senhor. Versículo 5, mas aparece um problema. E sucedeu que, derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água, e clamou e disse: ai, meu Senhor, ele era emprestado. Problemas. Vamos ter problemas na nossa vida? Vamos. Para andar em santidade, irmãos, nós precisamos de problemas. A mensagem para quarta-feira que está gravada fala sobre isso. Precisamos de problemas, porque é nos problemas que nós nos santificamos. Houve um problema aqui, problema que amedronta porque parece insolúvel. O ferro caiu na água. Aquele que estava cortando a viga, derrubando a viga, ao dar com o machado na viga, o ferro se soltou do cabo e caiu na água e afundou. Por quê? Porque o ferro é mais pesado que a água. Sumiu na água. Aonde? No rio Jordão. Um rio profundo. E agora, o que eu faço? Por isso que ele gritou ao profeta: ai, meu Senhor, o que eu vou fazer? Agora eu não tenho o que fazer. Então houve a dificuldade. Por quê? Impossível para aquele rapaz mergulhar e encontrar o ferro. Localizar aquele ferro. Segundo, sem um machado não dá para ele continuar fazendo a obra. Ele teria que parar a obra. Além de que ele parando a obra, iria sobrecarregar a atividade de outros naquela obra. Terceiro, a responsabilidade que ele tinha. É emprestado, eu tenho que devolver. A pessoa confiou em mim, agora o que eu vou fazer? Como é que eu vou contar uma história para ele lá que eu estava cortando? E o ferro caiu na água, talvez ele vai me achar incapaz de usar um machado. Não faltou firmeza, irmãos, na mão do profeta que deixou cair o ferro. O ferro caiu, não caiu o cabo, caiu o ferro. Ele disse, ao cortar, o ferro caiu na água. Foi só o ferro que caiu, não caiu
ele ficou segurando o cabo do machado. Caiu o ferro caiu e afundou. Eclesiastes 10:10. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais forças, mas a sabedoria é excelente para dirigir. Então não adianta usar força se tu não tiver a sabedoria. É a sabedoria, irmãos, que leva nós a servirmos o Senhor. Então o que quer nos mostrar? Não adianta nós aplicarmos o nosso conhecimento para fazer a obra do Senhor. Nós vamos cair, nós vamos naufragar, nós vamos afundar. Agora, quando nós temos a palavra do Senhor, que nos instrui, nós vamos estar preparados para fazer a obra do Senhor. Nós vamos bater com o machado e não vai cair, porque ele vai estar afiado, ele vai estar moldado para aquela atividade que Deus nos chamou a fazer. A importância de fazer a obra do Senhor preparado. E isso envolve santidade. Nós precisamos ser santos. Não podemos fazer a obra do Senhor de improviso. Hoje eu vou à igreja. Não, nós temos que nos preparar para vir à igreja. Eu vou fazer um estudo, eu tenho que me preparar para o estudo. Não pode ser uma coisa ao acaso. Por quê? Porque o trabalho do Senhor exige esforço. Porque senão o nosso esforço será em vão. O Senhor não vai receber a minha força no trabalho que Ele me exige que eu faça. O ferro fixo no cabo e afiado é uma ferramenta útil. Jamais vai perder o fio. E assim é com as nossas vidas. Eclesiastes 4:9-12. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do que o seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas só um, como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se quebra tão fácil. Não podemos fazer a obra sozinhos, irmãos. A obra, ela é em comunhão. A vida cristã não é um mar de rosas. Vai haver dificuldades. Teremos tribulações, mas ela não pode deixar de ser feita. Temos problemas hoje como tiveram problemas aqueles profetas para construir a obra do Senhor. Por quê? Porque nós temos limites, irmãos. Mas os nossos limites não podem impedir de eu me apresentar para fazer a obra. Eu preciso me santificar dia a dia para que eu possa fazer a obra do Senhor. Quando a coisa foge do controle, nós às vezes damos desculpa e ficamos na nossa situação de conforto, porque tudo foi por água abaixo, não tem mais o que fazer, e desistimos. Não deve ser assim. Mesmo aquele machado tendo caído, ele clamou ao profeta. Tem problemas? Clame a quem? A Deus. Não clame ao pastor, não clame a ninguém, clame a Deus. Ele tem poder para te auxiliar diante dessas circunstâncias adversas, para que tu possa levar a carga, para que tu possa servir ao Senhor, para que tu possa se congregar com todos aqueles que têm a mesma profissão de fé. Então a comunhão com pessoas santas nos capacita juntos a fazer a obra do Senhor, dividindo a carga, fazendo o trabalho, cada um na sua atividade. Assim será difícil para o inimigo penetrar em nossos corações e desestimular a obra do Senhor, porque nós estaremos em unidade, todos na mesma santidade. Gálatas 6:2. Levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Comunhão com aqueles que nos auxiliam, nós caminharemos de forma a agradar a Deus. Imagina se aquele filho do profeta, depois de cair aquele machado, ele desistisse. Além dele deixar de fazer a parte dele, ele sobrecarregaria os demais. Segundo Reis 5, de 1-14, o capítulo anterior narra lá sobre Naamã, chefe do exército da Síria, que quando aconselhado pela menina, que era escrava na casa de Naamã, para que procurasse
o profeta Eliseu lá em Jerusalém para que fosse curado da sua lepra, ela orientou ele. O Naamã foi lá procurar o profeta, e o profeta nem recebeu Naamã, só mandou dizer uma palavra: vai lá e te lava no Jordão. O Jordão, o mesmo rio onde caiu o machado, vai lá e te lava. E ele diz para os seus servos, depois que voltaram com a resposta de Eliseu: mas eu pensava que ele ia fazer alguma coisa, mas ele só me mandou eu lá me lavar e eu vou ficar curado, né? Eu pensava que ele fosse ter algum outro procedimento, né? E ele se indignou, ele disse assim: não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que o Jordão, e eu tenho que vir me lavar nesse rio sujo, tendo o rio muito melhor lá? Mas o que aconteceu? Os servos de Naamã o encorajaram para que acreditasse na palavra do profeta, que era a palavra do Senhor. E o que fez Naamã? Naamã disse assim: não, eu vou dar um voto de confiança. E ele foi lá e ficou purificado. Quando as coisas, irmãos, fogem do nosso controle e os caminhos na nossa vida muitas vezes nos decepcionam, como decepcionou Naamã aqui, nós não podemos desistir, nós devemos continuar. Eles tiveram força para convencer Naamã de continuar a acreditar naquilo que o profeta falou. E Naamã foi abençoado porque creu na palavra do Senhor, mas teve o auxílio, o encorajamento desses servos dele. Ele não desistiu graças a essa exortação. E ele foi, se lavou e ficou curado, purificado. Pássaros de mesma pena voam juntos. Os servos de Naamã tinham o mesmo objetivo que Naamã tinha, que era de ter a cura da sua lepra. E o encorajaram. Assim conosco, irmãos, se nós vivemos em santidade, nos aproximamos da comunhão com pessoas de santidade, nós vamos ser exortados uns aos outros a viver de forma santa, fazendo a obra do Senhor. Pássaros de mesma pena estão juntos. Então a importância de nós não perdermos de vista, em razão das dificuldades, em razão das frustrações, dos problemas, o nosso objetivo, que em comunhão é vivermos de forma santa, aguardando o retorno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabemos que algumas perdas vão acontecer. Quantos e quantos passaram por essa igreja e desistiram por alguma dificuldade? Mas graças aos irmãos que estão perseverando em santidade, servindo ao Senhor, fazendo a obra do Senhor, buscando a comunhão com o Senhor, porque tem um testemunho apropriado, como tinha Eliseu, como tinha esse filho dos profetas e todos aqueles profetas que tinham a mesma comunhão. Agora, outra situação, aconteceu do ferro ter caído. Mas será por quê? Versículos 6 e 7. Disse o homem de Deus: onde caiu? Por que Eliseu, sendo um homem de Deus, perguntou onde caiu o ferro? Se ele havia dito para Naamã ir lá e se lavar 7 vezes, como que, se ele sabia que se Naamã fosse lá e se lavasse 7 vezes ficaria curado, como agora ele não encontrava o ferro? Por que ele perguntou pro profeta onde caiu? Por quê? Eliseu era um profeta de Deus, mas, irmãos, ele pede para que, e mostrando ele, final do versículo 6, cortou um pau e lançou ali e fez flutuar o ferro. Ele corta um pau de madeira e lança nas águas, e o machado flutua. Para o quê? Para mostrar que aquilo que estava acontecendo não era o poder de Eliseu, mas era um milagre de Deus para mostrar a sua glória naqueles que querem fazer a obra de Deus, para que Deus mostre a sua glória. Por isso que ele jogou o pau ali na água e o ferro flutuou. Contra todas as leis da física, contra todas as normas técnicas, o ferro subiu e flutuou, e o servo de Deus pegou e colocou no seu machado. Pelas forças naturais era impossível, mas por esse Deus santo que nós servimos,
todas as coisas são possíveis. Ele vai mostrar o poder, mas para isso eu preciso ser santo como Deus é santo, senão não vai adiantar. Eu posso clamar, Deus não vai responder. Por quê? Porque o pecado me afasta de Deus. Então eu preciso andar em santidade com pessoas que andam em santidade e apoiar essas pessoas nessa comunhão para que a obra do Senhor possa ser feita. Isso é contra a lógica humana. Por isso que eles querem diversidade. Por isso que eles querem esse oba-oba de vida que é vivido nesse mundo perverso. Porque é contrário a Deus. O ferro flutuou porque houve um milagre. Deus sendo fiel, generoso às necessidades daquele que o buscaram. Era emprestado, ele ia deixar de trabalhar e tudo mais, todos os problemas que aconteciam com a perda. Deus foi fiel para com seu servo, porque o servo fazia a vontade de Deus. Capítulo 6 de 2 Reis, versículo 12, e disse um dos servos, não é, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, este que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas no teu quarto de dormir. Então aqui está mostrando, o rei da Síria planejava um ataque a Israel, e o profeta Eliseu, de antemão, sabia. Por quê? Porque Deus havia revelado a ele. Deus não nos revela nada como revelava diretamente para Eliseu, mas ele mostra através da sua palavra aquilo que é necessário para que eu possa fazer a vontade de Deus e servir a Deus conforme a sua palavra. Por isso que o ferro flutuou, porque Deus estava presente na vida de Eliseu, sempre esteve. E assim, irmãos, nós não somos um profeta de Deus, talvez nós não sejamos pastores, mas nós somos uns servos da mesma forma, responsável em proclamar o Evangelho de Cristo Jesus, para que as pessoas possam crer nesse mesmo Deus Santo que nós cremos e profetizamos. Por isso que Deus abençoa aqueles que andam em santidade. Apocalipse 2:5, lembra-te, pois, onde caíste e arrepende-te, e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente a ti virei, e te tirarei o seu lugar, o teu castiçal, se não te arrependeres. Então Apocalipse aqui está falando a mesma coisa que falou o profeta Eliseu, querendo saber onde caiu. Se tu cair, levanta, continua, não desiste. Vai fazer a obra do Senhor. O centro do problema, a raiz do problema, começou com o erro da falta de fé da igreja, lá de Apocalipse, e acontece muitas vezes em nós, irmãos, a falta de fé. Se esse profeta Eliseu não tivesse fé, esse ferro não ficaria flutuando para que o filho do profeta pegasse. Então nós não podemos desmorecer em meio às dificuldades. O jovem apontou, pegou o ferro, porque foi identificado por Eliseu que Deus estava com eles. Então, tudo contra nós, não desista. Fique firme na palavra do Senhor. Todo impossível, apresente a Deus em oração, e Ele tudo mais o fará. Hebreus 2, 5 a 7. Porque não foi aos anjos que sujeitou um mundo futuro de que falamos, mas em certo lugar testificou alguém dizendo, que é o homem para que dele te lembres? Ou o filho do homem para que o visites? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, de glória e honra o coroaste, e constituísse sobre as tuas obras. Deus, irmãos, compartilhou a sua glória não com os anjos, conosco, pecadores, homens, que um dia tornaremos ao pó, mas a glória de Deus é manifesta em nós. Ele nos criou para que nós pudéssemos manifestar a sua glória nesse mundo. Somos inferiores aos anjos, mas recebemos o privilégio de manifestar a glória do Senhor. Um dia reinaremos com o Senhor, mas é lá quando Cristo voltar para nos levar junto a dele. Mas enquanto não reinarmos com o Senhor, que nós possamos no presente tempo
com a nossa responsabilidade na obra do Senhor, fazer a nossa parte de nos apresentarmos, trabalharmos na obra do Senhor, não esperar pelo irmão, mas juntos fazermos a obra do Senhor. Por quê? Porque o Senhor nos mantém nesse mundo para nós pregarmos a palavra do Senhor e darmos glória a Ele através da nossa salvação. Deus nos dá a condição necessária, o controle sobre todas as circunstâncias quando nós dependemos da sua palavra e da sua glória. Se derrubarmos, arrancarmos para construir. Quando andarmos com pessoas santas, nós vamos fazer a obra do Senhor. Não permita que nenhum problema te afaste da comunhão com os irmãos e principalmente da comunhão com Deus. Apresente o problema ao Senhor. Divida o problema com os irmãos como nós temos feito, para que possamos orar uns pelos outros, interceder uns pelos outros, para que o Senhor nos sustente. Deus precisa, irmãos, moldar o nosso caráter, dia a dia, aparar arestas, tirar aquilo que não agrada, nos santificar para que nós possamos ser úteis no labor cristão. Então, que nós possamos, juntos, manter a obra do Senhor e continuar fazendo até que o Senhor nos leve para a glória. E aquele que nos acompanha pelas redes sociais, que ainda não conhece a Cristo como Salvador, o nosso desejo é que tu tenha uma decisão sábia de se aproximar de Cristo Jesus. Não aceite o que o mundo te oferece. Construa em Cristo Jesus um caráter. Derrube tudo aquilo que é de mal, tudo aquilo que não agrada a Deus na tua vida, através da salvação em Cristo Jesus. Corrija o rumo da tua vida. Tenha no plano da tua vida Jesus Cristo, para que tu possa construir esse caráter, um caminho que agrada a Deus, para que quando tu partir para a eternidade, tu possa estar na presença de Deus pela santidade em Cristo Jesus. Abandone aquilo que te atrapalha de fazer o que é correto aos olhos de Deus. Corrija através de Cristo, receba Cristo como Salvador, não impeça que algo atrapalhe a comunhão com Deus, porque o dia que partires desse mundo, a eternidade ou é longe de Deus porque não aceitou a Cristo como Salvador, ou é com Deus porque aceitou a Cristo como Salvador. Seja sábio, decida, aceite o convite, nos procure pelas redes sociais, nós te mostraremos como tu também pode aceitar a Cristo como Salvador, fazer parte dessa obra e fazer as coisas para a honra e glória do Senhor. Que a palavra de Deus faça obra em cada coração, sabemos que ela não volta vazia e que o Espírito possa trabalhar em cada coração. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela comunhão, por cada irmão que tem participado dessa obra dia a dia, ó Deus, com suas vidas. Sabemos, ó Deus, que somos pecadores, mas somos salvos pelo sangue de Cristo e que nós possamos manter a nossa comunhão, o desejo de congregar, o desejo de interceder em oração um pelos outros, para que a Tua obra, Deus, possa crescer, para que nós possamos nos edificar uns aos outros, aguardando o dia glorioso, ó Deus, de estarmos na Tua presença, ou pelo Teu chamado, ou pelo arrebatamento, e que nenhuma dificuldade ou tribulação possa impedir, ó Deus, de nos apresentarmos para fazer a Tua obra. Obrigado porque Tu escolheste a nós, pecadores, para fazer a obra e não aos anjos, ó Deus. Sabemos que se eles fizessem, fariam da forma como Te agrada também, mas que Tu possa nos ajudar, nos aperfeiçoar dia a dia, para que nós possamos ser semelhantes, santos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e manifestar através da nossa vida, Deus, as pessoas que ainda não creem em Cristo como Salvador, que elas também precisam dessa mesma salvação. Obrigado pelo Teu cuidado, pela vida,